Amém, amém, que você possa se assentar, grande Marcos. As criancinhas com a pastora Adriana. Não, com máscara não dá. Queridos, é para avisar também que no Natal 24, 25, a gente não vai ter culto, nem no dia 31 e dia 1º, não é isso? Porque eu acho que é sexta e sábado, agora no domingo é normal, os domingos, os nossos cultos normais, às 18 horas, amém? É que eu combinei com a Lúcia, para ela poder entender, eu preciso estar falando assim, não é isso? Que ela fica... Aí vocês me deem um toque assim para poder... Isso. Que aí às vezes eu me empolgo. Quer dizer, tem algo que tem assolado a todos nós, e a gente conversa com um, com o outro, e parece que o negócio está ficando cada vez mais intenso, que é o medo. E a situação tem ficado assim... intensificada, e o diabo ele tem pego assim muito forte sobre as nossas vidas. E eu queria falar hoje sobre o medo. E tem uma pessoa na Bíblia que ela também teve medo. Você pode abrir em 2 Crônicas 20. O rei Josafá, ele também teve medo. 2 Crônicas 20, versículo 1 a 3a. O medo bateu na porta dele, do rei Josafá. Querido, preste muito atenção, porque enquanto eu estava meditando nesse texto, Deus falou assim muito comigo. E eu revi alguns momentos difíceis que eu tive. E eu falei, se eu tivesse esse entendimento, a coisa seria diferente. E a minha oração é que o Espírito Santo possa completar na sua vida isso que eu vou falar aqui. Sabe que durante a semana, né, que é quando a gente tem para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, você possa lembrar daquilo que foi falado nesta noite. Amém? 2 Crônicas 20, versículo 1 a 3a, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti. Há momentos nas nossas vidas que a gente fica igual Josafá. Parece que é tiro de todos os lados. Vem uma grande multidão, que muitas das vezes a gente se acha massacrado por essa multidão. E com Josafá, o rei Josafá, não foi diferente. Uma grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Versículo 3. Então Josafá teve medo. Querido, a questão é que o medo, ele bate nas nossas portas. A questão não é quando o medo vem e bate. A questão é o que nós vamos fazer quando ele bate. Quando o medo bate à porta, o que eu e você estamos fazendo? O rei Josafá, ele também teve medo. O medo bateu na porta do rei Josafá. E é interessante, querido, continuando aqui no versículo 3. E o que Josafá fez?
Então Josafá teve medo. Eu e você também temos medo. Temos passado por momentos difíceis. E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Então o que faz a diferença? É o nosso posicionamento quando o medo vem. A primeira sensação, queridos, quando o medo vem, o que é? É de nós acharmos, muitas das vezes, que nós somos os pecadores. Por quê? Porque nós falamos aqui na igreja sobre a confissão da palavra. Nós falamos aqui na igreja que nós precisamos orar em línguas. E muitas das vezes nós, diante do medo, o que nós fazemos? Ao invés de agir igual o rei Josafá, ele se pôs a buscar a Deus. Nós não podemos, querido, permitir que ele ganhe espaço e cresça em nós, porque o objetivo do diabo qual é? É nos paralisar diante da situação que nos é apresentado, e com isso vem o medo. E cada vez mais, queridos, ele tem colocado situações difíceis diante da nossa frente, e muitas das vezes nós não temos agido igual o rei Josafá. Nós temos entrado muitas das vezes em parafuso, e vem uma sensação de pecado porque nós sabemos da verdade. Vem uma sensação de vazio muitas das vezes porque nós não cumprimos aquilo que a palavra diz. Então eu e você, queridos, precisamos prestar atenção. Quando o medo bater, o que importa é como nós vamos nos posicionar diante do medo. Ele vai vir, vai bater, isso sim, mas como eu me posiciono diante do medo? Queridos, o medo, ele só entra se nós deixarmos ele entrar. Ele só entra, querido, se nós abrirmos a guarda para que ele encontre um espaço vazio. Mas Josafá, que ele nos ensina, ele se pôs a buscar ao Senhor. Queridos, nós precisamos nos esvaziar do medo e nos encher de Deus. É isso que ele está falando aqui. Nos esvaziar do medo e nos encher de Deus. Cada vez mais, que quando o medo vem, eu me esvazio. Eu não dou lugar ao medo. E eu vou para quê? Para os pés do Senhor. Eu pego as práticas espirituais e começo a exercer. É quando eu começo a me encher de Deus. E quando eu estou cheio de Deus, o medo vai bater sim, a nossa porta vai. Mas ele não pode ficar. Porque o medo é o contrário da fé. O medo, eu vou repetir, o medo é o contrário da fé. E quando eu deixo com que o medo, ele tome conta do meu ser, eu estou negligenciando a palavra. Eu estou negligenciando o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, querido, e por você. Então, nesta noite, você e eu estamos aqui. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se você, de repente, está aqui e o medo tem te assolado. Alguma situação que você está de pavor. Mas, nesta noite, Deus, ele te convida, filho, filha, vem para os meus pés. Filho, filha, busque a minha presença. Filho, filha, se encha de mim. Sabe por quê, queridos? Quando nós nos deparamos com o medo, a tendência é nós abrirmos a guarda, porque realmente tem ficado bem difícil. E nós estamos cheios de quê? Da incredulidade. E ele vai jogar dúvida para mim e para você. Vai colocar situações que a gente vai parar assim. E se eu não estiver cheio de Deus, eu vou continuar caminhando com o medo. Eu vou estar alimentando o quê? O medo. E não estar me alimentando da palavra de Deus. Eu e você, nós precisamos cada vez mais estarmos cheios dessa palavra.
mergulhar cada vez mais com essa consciência de que Ele está sempre ao nosso lado e que o diabo ele vai sempre investir para que a gente venha a dúvida sobre nós, para que a gente realmente fique meio desbaratado. Mas a gente vai continuar no texto. E a posição que o rei Josafá, ele teve, fez toda a diferença. E é nesta noite, queridos, mergulhe em Deus. Sabe, parece que as situações têm se agravado para cada um, para todo mundo. Porque a gente conversa com um, conversa com o outro, e a gente percebe que as pessoas estão meio desorientadas. Mas isso é por quê? Porque muitas das vezes nós não temos mergulhado na palavra, nós não estamos nos enchendo daquilo que é verdade para nós, como verdade em nós. E muitas das vezes o diabo tem aproveitado disso, querido, porque ele tem encontrado o quê? Um espaço em nós. Porque se eu me encho da presença de Deus, se eu vou buscar ao Senhor, o medo tem que sair. O medo ele tem que sair, porque eu estou cheio de Deus. Esse é o segredo. É o que o rei Josafá falou aqui, olha. Então Josafá teve medo sim, mas qual foi o posicionamento dele? E se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em toda a Judeia. Em nome de Jesus, queridos. Quando eu li esse texto, eu falei, Jesus, eu preciso mais dessa convicção, eu preciso mais dessa verdade aqui dentro de mim, porque quando o medo vem, o pavor vem, eu vou ter uma posição diferente. O diabo ele quer nos paralisar, querido, porque quando ele coloca o medo, e nós absorvemos o medo, quem é que toma o controle das nossas vidas? É o diabo. É o diabo que vem através do medo. Mas quando eu e você nos posicionamos, nos enchemos de Deus, quem é que está no controle das nossas vidas? É Deus, é Ele. Ele está no controle. E Ele vai falar assim, olha, vai mostrando, vai direcionando, como direcionou o rei Josafá. Então, querido, quando o medo vier, não se ache um pecador ou então alguém fraco, porque a tendência quando o diabo ele lança o medo, vem aquela sensação de impotência. Mas quando eu estou cheio da presença de Deus, eu sou forte nele, eu tenho a força nele, eu sei em quem eu tenho crido, é nele. Então o medo ele não pode ficar aqui dentro, ele vai me apavorar, mas a minha condição em Deus é saber, vai passar, é saber, o medo bateu, mas eu não vou abrir para que ele faça morada. O meu coração e o seu coração precisa estar cheio da presença de Deus. E Deus tem me incomodado muito, queridos, no sentido que muitas das vezes, quando que a gente está cheio da presença dele, somente às quartas ou aos domingos, segunda, terça, quinta, sexta e sábado. Não, queridos. A nossa vida diária, ela precisa ser dessa busca incessante ao Senhor. Estar aqui é muito bom, em comunhão com os irmãos, onde realmente a gente consegue realmente sentir a presença de Deus. Mas eu e você, nós precisamos, como o rei Josafá, diante das dificuldades, ter essa disposição de buscar cada vez mais ao Senhor, nos posicionarmos diferente. Sabe por quê? Porque se eu e você, se a igreja do Senhor, ela começar a se posicionar diferente diante das dificuldades, tudo vai mudar. Tudo vai mudar, porque a igreja do Senhor, nós temos a resposta. Cristo, Ele é a resposta para o mundo atual. Ele é a resposta, queridos. Eu e você, nós vamos passar dificuldades sim, vamos passar por tribulações sim, mas nós temos a certeza de que Ele é o nosso Deus. E que o medo, ele não vai fazer morada em nós, ele vai somente bater. Mas eu e você, nós precisamos falar, show medo, sai daqui.
não te pertence a minha vida. Mas sabe por quê? Muitas das vezes nós temos dado razão ao medo, porque muitas das vezes nós não temos nos posicionados diante de Deus e pedido: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, eu quero uma intimidade maior contigo. Senhor, eu quero, realmente, Senhor, eu estou passando por essa dificuldade, mas eu sei que Tu és o meu Deus, e eu posso acreditar que Tu estás comigo. Amém, queridos? Querido, o medo é o oposto da fé. Quando deixamos que a incredulidade domine a situação, nós estamos anulando a verdade que é Cristo, o Senhor, em nós. A verdade de Jesus está em nós. E quando o medo, ele toma força, é porque nós não estamos com essa verdade latente aqui dentro. Aqui no versículo 3, que Josafá, o rei, fala como combater o medo. Aqui nós aprendemos algo fantástico. O medo chegou, quer tomar o controle da situação. O que precisamos fazer? Precisamos nos esvaziar do medo e nos encher da presença de Deus cada vez mais. O medo só vai ficar se encontrar espaço. Preencha o espaço dentro de nós com a presença dEle. É momentos que a gente gasta com Ele, queridos. O desespero, ele pode vir. O medo, ele pode vir. Mas ele não vai ficar se aqui dentro eu estiver cheio da verdade de Deus. Então lá durante a semana, quando o medo vier, quando a dificuldade bater, falar: aqui não. Porque aqui há uma verdade absoluta. O meu Senhor Jesus, Ele é o dono do meu coração. E eu tenho buscado a Ele. Eu busco cada vez mais. Aplique isso nas nossas vidas, Senhor. Aplique isso nas nossas vidas cada vez mais. Se encha da presença de Deus. Querido, Salmo 46 é interessante. Quando o medo vier, eu sei que eu estou forte em Deus. É quando essas verdades aqui está aqui dentro. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Não temeremos. Ainda, querido, que você esteja passando por dificuldades, ainda que o medo tenha batido a sua porta, fale assim: eu não temerei, eu não temerei. Por quê? Porque Deus é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que tudo esteja dando o contrário, Ele é o meu Deus. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam, ainda que você esteja se sentindo fraco, ainda que você olhe assim ao seu redor e não veja a saída, Ele é o nosso Deus. Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Queridos, sabe quando nós estamos cheios da presença de Deus? Sabe quando o medo vem e bate, e nós sabemos que nós estamos cheios da presença? É quando nós nos alegramos em Deus. É quando a nossa posição é de saber que Ele é a nossa alegria. É quando a nossa posição está dizendo que Ele é a nossa força. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela. Jamais serei abalado. Eu e você precisamos pegar essa verdade. E quando o medo vier, eu não serei abalado. O diabo, ele vai bater. E vai bater, e ele tem que fugir, porque eu não serei abalado, porque ele é a minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente na tribulação. Deus está no meio dela, jamais serei abalado. Deus a ajudará desde antemanhã, antes do pôr do sol. Ele já está conosco, querido. Essa é a nossa certeza. Antes do pôr do sol, antemanhã, antes do pôr do sol, você pode ter a certeza que Deus já está velando por você. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quem fala mais alto é o Senhor. Diante da dificuldade, diante do medo batendo, saiba que a voz mais alta é dele, do nosso Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o quê? É o nosso refúgio. Nós podemos nos refugiar nele. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele começa a agir, ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, ou seja, ele começa a colocar os nossos inimigos no lugar dele, sabe onde que é? Debaixo dos nossos pés. Falando assim, olha, aqui você não tem vez, porque eu estou cheio da palavra de Deus. Eu tenho um Deus, que ainda que eu esteja passando por dificuldade, sim, ainda que você, medo, esteja batendo na minha porta, ainda que o pavor esteja realmente grande, eu tenho um Deus que está comigo todos os momentos. E ele coloca você, medo, no seu lugar, embaixo dos meus pés. Queridos, aquietai-vos e sabeis que Ele é Deus. Ele é Deus diante dessa circunstância que você está passando. Ele é Deus diante desse medo. Ele é Deus. Creia nisso. Muitas das vezes a dúvida vem porque o medo é enorme, mas se a gente tiver essa verdade e tomar a postura que o rei Josafá teve diante da situação, se posicionou e falou, não, eu tenho um Deus e eu vou buscar onde e quem pode me ajudar. Eu tenho um Deus e eu vou aos pés dele, porque é aos pés dele onde eu preciso estar, porque lá eu tenho a força, lá eu percebo que eu não estou sozinho. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Queridos, quando o medo bater, tenha certeza de que nós temos o refúgio que é o Senhor. Nós temos o refúgio que é o Senhor. Como eu falei semana passada, eu, Adriana, o pessoal lá de casa, a gente passou momentos assim, tremendos, né? E eu confesso para vocês que o medo bateu. Quando o médico falou para a gente, não, a operação do Felipe vai geralmente dura 40 minutos. E Felipe ainda demorou um pouco para começar a operação, a cirurgia. Começou a cirurgia, foi 7 horas da noite. E nós lá orando, eu, a Adriana
e toda a família, e a igreja também, nós agradecemos. E deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3 horas. E a operação, a cirurgia não tinha terminado. Queridos, e o medo batendo. Aí começa a vir as dúvidas. Aí começa a vir, sabe o quê? As sugestões. Ué, mas você não está orando? Você não está declarando a palavra? E eu confesso a vocês que nós agimos como o rei Josafá. Nós nos posicionamos em Deus e começamos a orar. E daqui a pouco a Gabi conseguiu falar com o anestesista. E ela falou, não, o cirurgião quando descer ele vai falar contigo. E ele falou que quando a cirurgia do Felipe foi aqueles que é por vídeo. E ele falou quando ele viu toda a parte da apêndice estava necrosada. Ou seja, estava morta dentro dele. E todo mundo sabe que quando estoura é fatal. E ele falou, olha, ele só não morreu porque o intestino grosso, ele cobriu a apêndice. E rapidinho a gente pensou, foi Deus. E já rapidinho a gente percebeu a resposta de Deus para nós. Queridos, na oração há poder. A igreja toda começou a orar. E nós começamos ali a interceder e falou, Deus, muito obrigado. E Felipe, ele teve, geralmente quando a operação é normal, a pessoa se interna no dia e sai logo depois. Felipe, ele ficou 5 dias internado. E Felipe, ele puxou um pouco assim os honórios, né? Ele tem momentos assim meio nervoso. Aí ele já estava agoniado porque ele ficou com a sonda e ficou também se alimentando de soro, e todos os remédios era venoso. Então quando ele ia ao banheiro, né, eu fiquei lá várias noites, aí eu segurava a sonda e Felipe segurava os remédios, o soro, e ele já estava ficando agoniado. Eu falei, cara, agradece a Deus, filhão. É momento de agradecer ao Senhor, porque o que o diabo tinha para a tua vida era a morte. Filho, mas Deus entrou. Eu falei, filho, acorda para a vida. Abre a tua boca e comece a agradecer a esse Deus, filho. E ele começou a chorar. E ele falou, mãe, o meu filho, de repente, ele ia nascer sem pai. E ele começou a chorar, filho. Mas Deus entrou com a mão dele poderosa, querido. E nós clamamos a Deus e tínhamos essa certeza que Ele era o nosso refúgio, Ele era o nosso socorro bem presente na tribulação, e nós clamamos a Ele, e Ele veio, queridos, e é certo, a vitória é certa, quando nós não deixamos o medo entrar, quando nós não deixamos o medo tomar conta da situação, a vitória é certa, é decretado isso para mim e para a sua vida. Por isso não deixe o diabo te enganar com algumas circunstâncias difíceis, falando que é assim mesmo, ou então que está difícil demais. Não é esse o seu fim. Deus, Ele tem preparado algo tremendo para você. Creia nisso. Essa é a nossa realidade. Nós estávamos lá no hospital, nós começamos a clamar por esse Deus. A situação existia sim. Nós não estávamos negligenciando a situação, mas o nosso posicionamento diante da situação, nós cremos no Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele é o médico dos médicos, e nós cremos que o nosso filho vai sair dessa cirurgia para a honra e glória do teu nome, para a honra e glória do nome de Jesus. E Deus fez um milagre. Falei, filho, você é um milagre.
E como o diabo, querido, ele tem perturbado. E aquele negócio, né? Quando o negócio aperta, de quem que eles lembram? Os filhos, papai e mamãe. E o diabo tem lançado muitas questões. Eu falo, Felipe, não deixe essas questões entrar em você, não recebe isso. Interessante que no início ele ficava ouvindo assim, e só que a coisa vai entrando, queridos. Pode falar e falar. A verdade, ela entra. E o posicionamento dele já está diferente diante da situação. Que ele fala, não, pai, realmente, sabe, eu comecei a sentir umas coisas diferentes, ele é meio problemático, e comecei a sentir algumas coisas diferentes. Eu falei, Felipe, e aí? Qual foi o seu posicionamento? Não, eu levantei a minha voz e falei, vai ser a última vez que essa dor vai vir. Eu falei, é isso aí, cara. É isso aí. Esse é o verdadeiro posicionamento. Falei, Felipe, você não tem mais nada. Deus já entrou com providência e você é um milagre. Queridos, nós precisamos agradecer ao Senhor. E diante de toda a problemática, nós reconhecermos que Ele é Deus. Ele é o nosso Deus. Isaías 41:10 também fala algo assim tremendo. Quando nós estivermos com o medo batendo as nossas portas, nós precisamos disso aqui. Isaías 41:10. O Senhor fala para nós nesta noite, queridos. Ei, não temas, porque eu sou contigo. Queridos, você veio aqui nesta noite para ouvir uma palavra de incentivo da parte de Deus. Oh, não temas, eu sou contigo, assim te diz o Senhor nesta noite. Não te assombres. Oh, é o nosso companheiro que está aqui. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Ele é a nossa força. E te ajudo. Ele é o nosso ajudador. E te sustento com a minha destra fiel. Ele é quem nos sustenta nos momentos de dificuldade. Se eu e você, como o rei Josafá, estivermos esta posição, querido, vai ser diferente. A coisa vai começar a caminhar. Mas pastor, está difícil, o negócio parece que emperrou. Filho, pega essa visão. Pega essa visão e vai. O que Ele tem para você e para mim é grande. Não temas. Ele te diz nesta noite uma palavra de incentivo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei aquilo que tem atormentado a você. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para te falar: ei, filho, filha, não temas, eu sou contigo. Yes! Ele é o nosso Deus. Aleluia, queridos. Aleluia. Ele é o nosso Deus. Voltando agora lá para Isaías, para 2 Crônicas 20. O versículo 12. Diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Muitas das vezes, diante das situações difíceis, muitas das vezes, diante que o medo tem nos apresentado, nós nos sentimos assim. Nós não temos forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer.
Então, quando nós estivermos nos sentindo ou meio desbaratado, sem saber o que fazer, corra para Deus, busque ao Senhor. Josafá e a multidão, eles tinham essa ciência de que nós precisamos correr cada vez mais para Deus. Precisamos reconhecer, queridos, que Ele é o nosso socorro, socorro bem presente na tribulação. Muitas das vezes, querido, diante da situação, nós ficamos olhando para o céu e perguntamos: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se eu e você, nós estivermos cheios de Deus, nós vamos saber a resposta. Se eu e você estivermos como o rei Josafá, buscando a presença dele, do Senhor Jesus, cada vez mais, nós saberemos a resposta. O que o Salmo 121 fala? Eleva os meus olhos para os montes, e ele pergunta: de onde me virá o socorro? Qual a resposta? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ei, quando eu e você estamos cheios de Deus, nós sabemos a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, aquele o qual eu estou buscando a cada instante. Amém? Quanto mais a gente se enche de Deus, mais eu percebo as estratégias para vencer. Diante da dificuldade, muitas das vezes, ela consegue nos envolver de tal forma que nós não conseguimos ouvir Deus falar. E muitas das vezes, querido, Deus está nos dando uma direção para nós enxotarmos o medo das nossas vidas, mas nós não temos ouvido a voz de Deus. E aqui no versículo 20 e 21, ele fala para a gente, no versículo 15 e 17, ele vai nos mostrar a estratégia que nós precisamos para vencer. Versículo 15 e 17. E disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Está pesado, querido, tá? Mas não temas diante desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de quem? De Deus. Quando o medo bater, a gente precisa ter essa certeza: a peleja não é minha. Queridos, as nossas guerras, elas não são no âmbito natural, elas são no âmbito espiritual. E eu e você, nós só vamos vencer as nossas guerras buscando ao Senhor cada vez mais, e tendo intimidade com Ele, e tendo momento para ouvir a voz dEle, para ouvir o que? As estratégias que Ele vai nos dar. Ei, levanta a sua cabeça e tenha uma certeza: Ele vai te dar a direção. Ele é o Deus que cura todas as doenças. Ele é o Deus que é o nosso provedor. O meu e o seu sustento vem dEle. Mas eu e você precisamos gastar tempo como Josafá, buscando cada vez mais ao Senhor. Querido, o que nós precisamos aprender, e muitas das vezes nós temos tomado no quengo, sabe por quê? Porque diante da situação, diante do medo batendo, nós nos prostramos para quem? Para o medo. Filho, filha, nós precisamos nos prostrar somente para quem? Para Jesus, estarmos aos pés dele, buscando a direção, buscando as estratégias para vencer essa situação que está pegando. Mas quando eu e você nos prostramos diante do medo, o diabo entra.
ele entra e pega pesado. Ele vê um espaço vazio porque não está cheio da presença de Deus. E nós precisamos cada vez mais estar buscando essa presença viva cada vez mais. Versículo 20 e 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, ele começa a nos dar as estratégias. Louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando eu e você, diante da situação contrária, dos nossos lábios, ao invés de sair a murmuração, ao invés de sair a reclamação, nós tomarmos a posição de Deus e diante da dificuldade, nós levantarmos as nossas mãos e a nossa voz e dizermos: oh, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Querido, não tem como o diabo permanecer. Como diz o outro, o diabo vai ficar endemoniado, querido, porque ele não vai entender nada. Eu lancei sobre ele a situação, ele comeu a isca, e agora ele tem tomado uma posição diferente. Diante da situação, ele está louvando ao Senhor, ele está se posicionando diante do Deus. Querido, ele tem que fugir. Ele tem que fugir, porque é quando eu e você começamos a falar: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é o nosso Deus, e nós estamos nos enchendo dessa verdade, nós estamos nos enchendo de Deus, e o medo, a incredulidade, eles têm que sair das nossas vidas, porque o que começa a governar, o que começa a nos direcionar, é o Senhor Jesus, diante das situações difíceis. Eu e você precisamos nos posicionar como o rei Josafá, queridos, e a vitória, ela é certa, a vitória, ela é garantida, a vitória, ela vem, porque nós estamos ouvindo aquilo que Deus tem falado. Diante de tantas vozes, diante de tanta dificuldade, nós estamos ajoelhados e buscando em Deus, buscando a salvação que vem dele cada vez mais. E eu e você, sabe, nos momentos difíceis, nós precisamos estar buscando ao Senhor diariamente. Quando, pastor? Diariamente. Quando, pastor? Diariamente. O que está acontecendo, sabe o que? É que nós estamos vivendo uma vida muito tranquila, muito. Não. É diariamente. Porque o dia mau vem, a palavra diz. E quando o medo chegar e bater, quando o medo chegar e bater, por isso que é diariamente, eu e você precisamos nos posicionar em Deus, diariamente. Eu quero cada vez mais desse Deus maravilhoso. Eu estava compartilhando na reunião da confraternização dos líderes, que eu falei com a Adriana, Adriana, a gente estava num momento assim, há um tempo atrás, com algumas dificuldades em várias áreas das nossas vidas, e nós acordamos em Deus, queridos. E eu estava falando com a Adriana, interessante que a sensação que eu tive é que a gente estava estacionado e de repente a gente começou a caminhar, e alguns passos ainda pequenos, e a gente começou a buscar cada vez mais em Deus, intensificando a busca ao Senhor, e os nossos passos, querido, começaram a serem maiores.
E daqui a pouco a gente começou, de repente, a sensação que eu tive é que a gente começou a estar correndo em Deus. E as coisas começaram a acontecer. Eu falei, Adriana, só que agora eu estou percebendo que a gente estacionou de novo. E eu falei, nega, vamos voltar a fazer. Vamos diariamente, a gente está buscando. Vamos diariamente estar gastando tempo com o Senhor. Vamos diariamente estar realmente colocando essa verdade aqui dentro de nós, trazendo para as nossas vidas. Porque nós precisamos, querido, o que Deus tem para mim e para você é que nós estejamos correndo nele. Correndo nele. E a palavra diz o quê? Que as bênçãos, o quê? As bênçãos vão nos alcançar. Quando nós estamos em Deus, as bênçãos, elas vão nos atropelar, queridos. As bênçãos vão nos atropelar. Por isso receba da parte de Deus essa palavra. E como o rei Josafá, sabe, se posicione em Deus. Se posicione não na sua força, mas nele. Lá na cruz do Calvário, ele decretou a vitória. E Josafá tinha essa certeza: eu vou buscar a esse Deus, porque a minha vitória, a minha história está nas mãos de Deus. Essa grande multidão, ela está vindo, mas eu vou buscar ao Senhor, porque Ele vai me dar a estratégia, Ele vai falar e eu vou ouvir a voz dEle. E queridos, aqui fala que eles foram embaratados, todos eles, os inimigos. Aqui fala, olha, vieram Josafá o povo para saquear, isso já tinha passado, o versículo, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, versículo 23, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. O Senhor, Ele vai nos dar a estratégia. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Quando eu e você, nós nos posicionamos em Deus, o que nós temos, o resultado superabunda, queridos. O resultado é maior do que nós pedimos ou pensamos, porque o que Ele tem para mim e para você, vai além, vai além. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. E voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria. Com alegria. O Senhor é a nossa alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vou repetir. Oh! Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e de Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Essa é a nossa certeza. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando o medo bater, isso precisa estar latente em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. A minha vitória, o Senhor já decretou. E eu tomo posse dessa vitória. Em nome de quem? De Jesus. Por quê? Porque eu estou cheio, o meu ser está cheio de quê? Da verdade de Deus, porque eu tenho gasto tempo com Ele. É isso que faz a diferença. Em meio às circunstâncias ruins, nós tirarmos tempos para estar com Ele, nós vamos agir igual
o rei Josafá, e a minha e a sua vitória, ela é além. O Senhor conhece o meu e o seu coração, a sua necessidade. Se coloque diante dele e creia que ele é a resposta. Nele, nós temos todas as coisas. Ele supre todas as nossas necessidades. E o que ele tem para mim e para você, queridos, é a abundância, é além. Você pode se levantar, queridos. Você pode levantar as suas mãos. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei. Eu sei da minha vida. Mas levante as suas mãos aos céus e comece a falar com ele. Comece a falar como rei Josafá. Como rei Josafá. O medo bateu a porta do rei Josafá. E o que ele fez? Ele se pôs a buscar ao Senhor. Você veio aqui nesta noite para ouvir do Senhor. Filho, filha, o medo está batendo. Ei, me busque. Filho, filha, esteja aos meus pés, porque a vitória é certa. Filho, filha, comece a me louvar, porque quando você abre a sua boca, e da sua boca começa a sair louvores ao meu nome, assim diz o Senhor, eu entro em providência. Filho, filha, tá difícil. Você veio aqui nesta noite, queridos, para que seja ativado na sua vida, em seu coração, essa certeza da vitória. Você veio aqui nesta noite para ouvir que o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que o nosso Deus, Ele é especialista em milagres. E o que Ele tem preparado para mim e para você é sobrenatural. Busque a face de Deus, como o rei Josafá. Ouça as estratégias do Senhor, filho, filha, diante dessa circunstância, diante dessa enfermidade. Busque a minha face. Filho, filha, diante desta dúvida, ponha para correr, porque a dúvida, filho, filha, não me pertence. A incredulidade, ela não pode estar onde a fé está. Filho, filha, mergulhe nesse rio. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor. E eu, o Senhor, eu sou a sua alegria. Filho, filha, eu sou a sua força. Sim! Aleluia! 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 Queridos, essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. A minha oração, queridos, é que como o rei Josafá, eu e você, diante das circunstâncias contrárias, quando uma grande multidão estiver vindo, a doença, a falta de dinheiro, é a multidão que está vindo, o relacionamento na família, lembre que tem como a gente não deixar que o medo entre, buscando ao Senhor cada vez mais. Você pode agora, queridos, levantar as suas mãos. Sim, Senhor. E começar a declarar, independente daquilo que você está passando, rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas pastor, eu estou passando. Mas declara isso,
porque a sua misericórdia, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. É por essa graça, queridos, é por essa graça, a graça de Jesus derramado sobre as nossas vidas, que nós ativamos isso em nós, e o medo, ele tem que fugir. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Receba o frescor do Senhor, receba essa palavra da parte de Deus, receba o livramento da parte de Deus. Se coloque diante de